Com Lula eleito, como fica o salário mínimo em 2023? É a pergunta mais sendo feita aqui no canal e a gente vai responder para você logo depois da nossa vinheta. INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E a gente fazendo uma série agora de como é que vai ficar essa transição, né? O que o novo presidente pretende com os aposentados e pensionistas, com a Previdência Social. Inclusive, já prometeu recriar o Ministério da Previdência Social. E com relação ao salário mínimo, em 2023, qual será o valor com Lula eleito? A gente lembra que no final aí da campanha, um pouquinho antes da data do dia 30, né, em que houve a votação, Bolsonaro, de forma desesperada, prometeu o valor de R$ 1.400, sendo que o valor prometido anteriormente era bem abaixo. Lula veio na seguinte política, olha só. Um dos principais temas dos candidatos à presidência da República na reta final da campanha eleitoral de 2022 era a correção do salário mínimo, e ganhou manchetes dos jornais e tomou espaço do discurso do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. Em um comício em Juiz de Fora, na semana passada, Lula reafirmou que, se eleito e foi, retomaria a política de valorização do salário mínimo com reajustes acima da inflação. Então, na semana passada, ele reafirmou esse compromisso, está no plano de governo dele. Ele disse que o ganho real será equivalente ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, da produção total do país no ano. Relembrando que essa sempre foi a política dos governos do PT, tá, pessoal? Não tem novidade. Essa política acabou, salvo engano, no governo Temer ou Bolsonaro, deixou de ser desvinculada, mas não é nenhuma novidade e Lula prometeu retomar. E como é que ficaria aqui? Olha só, o governo federal atual, né, Bolsonaro, enviou ao Congresso em agosto uma proposta de um salário mínimo de R$ 1.302 para 2023. No desespero, no final das eleições, ele prometeu R$ 1.400 sem qualquer cálculo, né, só para subir o valor, mas não deu tempo de surtir efeito nas urnas. Então, o governo federal enviou ao Congresso em agosto, oficialmente, R$ 1.302, com reajuste somente pela estimativa da inflação para este ano, cálculo feito naquele momento. Este será o quarto ano sem aumento real do salário mínimo, ou seja, sem elevação acima da inflação, se isso se concretizar. Então, era o que Bolsonaro havia enviado. Para conceder o aumento real ao salário mínimo em 2023, o presidente eleito, no caso Lula, precisa somente baixar uma medida provisória sobre o assunto. Então tá simples para ele, tá? Tá simples para ele cumprir essa promessa de campanha. Acho que vai ser já muito bom para ele nesse sentido, se ele cumprir. Se ele descumprir, foi uma promessa que ele fez na semana passada, vai pegar muito mal e é simples de resolver, né? A gente já fez um vídeo sobre algumas medidas que ele quer tomar com relação à reforma da Previdência, que são muito mais burocráticas. E com relação ao salário mínimo é muito mais simples. Basta ele fazer uma medida provisória que já tem força de lei imediata sobre esse assunto. Assim que publicada, a medida provisória tem força de lei, mas tem de ser confirmada depois pelos parlamentares, maioria dos votos em turno único. Mas, se ele aumentar o salário mínimo, né, de acordo com o que ele quer, acima dos 1.302, não sei se vai chegar aos 1.400 que Bolsonaro havia prometido, mas a gente também não sabe se ele ia cumprir. Mas se ele der um salário mínimo através de medida provisória acima de 1.302, dificilmente o Congresso vai derrubar essa medida provisória, porque seria uma medida muito impopular. Então a gente deve sim ter um salário mínimo acima da inflação. Ao elevar mais o salário mínimo, também sobem os gastos com orçamentos. Olha só, isso porque os benefícios previdenciários e assistenciais, como aposentadoria, seguro-desemprego, BPC, estão atrelados ao valor do mínimo. O cálculo que está na proposta de orçamento é que cada R$ 1 de aumento no salário mínimo custa aos cofres públicos 370 milhões de reais em 2023. Mas, pessoal, é aquela coisa de movimentar a economia, injeta mais dinheiro, gasta-se mais dinheiro,
gera-se mais emprego porque aumenta o consumo, enfim, precisa verificar tudo isso, não é só gasto, e dá para ver que com a inflação que está aí, o salário mínimo está muito, muito aquém do que deveria. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo serve de referência para 56,7 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões beneficiários do INSS. Então, 56 milhões de pessoas recebem salário mínimo no Brasil. Outro ponto interessante aqui da proposta dele, que ele deve desenvolver, é o seguinte, pessoal: o endividamento da população. Talvez isso aqui tenha vindo atrelado à aliança que ele fez com o Ciro. Olha só, para combater o endividamento das famílias, que avançou neste ano e bateu o recorde em meio à corrida eleitoral para a presidência da República, o presidente eleito Lula prometeu lançar o programa Desenrola Brasil. O objetivo é renegociar dívidas de milhões de famílias que estão inadimplentes, oferecendo grandes descontos e juros baixos, informou seu comitê de campanha na semana passada. Segundo o plano de governo, a ideia é avançar na regulação e incentivar medidas para ampliar a oferta e reduzir o custo do crédito, ampliando a concorrência no sistema bancário. Material da campanha do PT diz que será criado pelo governo um fundo que garantirá crédito para possibilitar a renegociação de dívidas no comércio ou contas da casa, que não se enquadram em contas bancárias. Os credores que aceitarem participar do programa deverão oferecer opções de desconto, sendo que os que oferecerem maior terão prioridade. Também um programa legal que provavelmente deva ter vindo da aliança com o Ciro. No caso das dívidas com os bancos, a proposta é liberar para as instituições financeiras depósitos compulsórios, ou seja, recursos que têm de ser mantidos no Banco Central pelos bancos, proporcionando condições adequadas de desconto, prazo e custo para que as famílias paguem suas dívidas acumuladas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Falando nisso, um grande perigo também é o empréstimo do Auxílio Brasil, que já vem sendo bastante criticado e talvez não vá para frente, não pelo governo Lula, mas principalmente pelo TCU, que está de olho, que foi realmente uma espécie de compra de votos. Eles estão entendendo, né, que um benefício assistencial não pode ter empréstimo, afinal, agora o Auxílio Brasil voltaria a um valor menor e a pessoa ficaria com um valor insuficiente para a subsistência, mas é um assunto para outro vídeo. O Banco Central, entretanto, é autônomo, com mandato fixo para a atual diretoria de 2024 até 2024 e teria que concordar com a proposta. A atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, foi indicado por Bolsonaro, então vai ter essa transição também. Os depósitos compulsórios são recursos dos bancos mantidos no Banco Central como forma de ajudar a regular a quantidade de dinheiro na economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Questionado pelo G1 durante a campanha eleitoral, a assessoria do programa do governo Lula concordou que o Banco Central é uma instituição autônoma, mas acrescentou que, em sua visão, também é verdade que o Banco Central tem todo o interesse e objetivo de manter uma situação saudável do ponto de vista do mercado de crédito e do endividamento das empresas e das famílias, né? Você tendo um orçamento saudável aí, com certeza você vai consumir mais, enfim, consumindo mais gera mais emprego e a roda começa a girar. Tabela do IR e impostos. Isso aqui é muito importante também para os aposentados e pensionistas. Muitos pagam imposto de renda. Em carta divulgada na semana passada, o Partido dos Trabalhadores informou que vai ampliar a faixa de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.900 para R$ 5.000. Olha só. Dessa forma, quem recebe até esse valor não será tributado. É uma promessa de campanha, inclusive na semana passada. Temos que cobrar, tá, pessoal? A correção da tabela de imposto de renda, se realmente implementada conforme anunciado, deve resultar em uma renúncia de arrecadação, valor que deixará de entrar nos cofres públicos, de mais de 190 bilhões de reais, segundo a Unafisco Sindical, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Lembrando que isso era uma promessa de campanha de Bolsonaro, tá? De reajustar as faixas de isenção e nunca aconteceu. Vamos ver agora se o governo Lula vai fazer. O cálculo considera a correção da faixa de isenção e das demais faixas em 162,7%. Tem que ver também se não vai isentar uma faixa e pesar demais para outra. A área técnica do Tesouro Nacional avaliou em 2020 que ampliar a faixa de isenção do IR favorece quem ganhava mais
de R$ 1.951 por mês, os 20% mais ricos da população em 2018, ano base do cálculo. O PT informou também que essa medida será acompanhada de uma reforma tributária, mas não deu mais detalhes sobre este caso. Em setembro, Lula afirmou, durante um ato de campanha, que pretende taxar a distribuição de lucros e dividendos para pessoas físicas e que aumentaria a tributação sobre os mais ricos. Desde 1996, essa distribuição é livre de tributação, algo que não acontece na maioria dos países. Abre aspas, a gente tem que desonerar o salário para poder onerar as pessoas mais ricas desse país. Lucros e dividendos têm que pagar imposto de renda. Não é possível que a gente não consiga fazer uma política tributária que garanta ao Estado arrecadar suficiente para cuidar do povo, disse Lula durante ato de campanha em campanha. Então, realmente, lucros e dividendos é uma questão muito polêmica. Bolsonaro também disse que ia fazer com Paulo Guedes, mas acabou não fazendo. É muito polêmico, você está mexendo com pessoas muito ricas, né? Você depende do apoio dessas pessoas muito ricas e a gente sabe como que é a política. Vamos torcer para que seja feito, porque vai realmente desonerar de imposto os mais pobres. O G1 perguntou à campanha de Lula se o candidato concorda com a proposta que já tramita no Senado para alterar o imposto de renda e taxar a distribuição de lucros e dividendos, mas não recebeu resposta. Também não há informação sobre a posição de Lula na reforma tributária sobre o consumo, algo considerado por economistas como essencial para destravar a economia brasileira e impulsionar o crescimento nos próximos anos. O tema é fruto de debate no Congresso Nacional, onde tramitam as propostas. Então é isso, pessoal. Salário mínimo, imposto de renda, renegociação de dívida, tudo isso deve acontecer. E aí a gente está aqui para cobrar e te manter informado. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários. Você que é inscrito no canal, que a gente está aqui para te ajudar. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.